Boa noite, amigos do Max Esporte. Aquele abraço, terça-feira, tá aqui para você o melhor programa de uma revista de esportes que você curte aqui na TV Max, canais 525 e 25 da NET. Tem também o Repeteco à meia-noite, você não pode perder, e também às 6 da manhã desta quarta-feira. Um abraço para você, já estamos aqui no Max Esporte para trazer todas as notícias que você quer, tá certo? Então, sempre em nome de Rede TV. Comprar para quê? Alugue é muito melhor. Jante Automecânica, seu carro em boas mãos. Vamos então aí trazer os nossos mosqueteiros e um super convidado que já está aqui do meu lado, é o Sorato, nosso querido Sorato, rei do Morumbi. Quem não se lembra do nosso Sorato marcando aquele golaço para o Vasco, aquele título em cima do São Paulo. Jorge Ramos, um abraço ao nosso Jorge Ramos, sempre equilibrado, nosso Sérgio Américo também bastante equilibrado, nosso Daniel Pomeroy para falar de arbitragem, nosso Octávio Bocão. Está aí a apresentação da galera. Eu começo logo com o Sorato, para saber do nosso Sorato, o seu destaque desse final de semana. Como é que você está vendo o futebol brasileiro? Boa noite para você, meu querido Sorato. Boa noite, Borges. Boa noite, Jorge, Sérgio Américo, Pomeroy, Bocão. Cara, assim, o início tá meio devagar, né? A maioria dos clubes, dos times, jogando com time misto, ou com time sub-20, sub-23, e alguns ainda deixando um pouco a desejar, mas começa-se uma temporada atípica novamente, com várias restrições por tudo que a gente está vivendo, e a gente espera que no decorrer da temporada a coisa melhore, né? É isso aí, se Deus quiser vai melhorar. Aí, ao meu lado, depois do Sorato, está aí no quadrinho Jorge Ramos, equilíbrio acima de tudo no Max Esporte. O seu boa noite, Jorge Ramos. Boa noite para você, Carlos Borges. Boa noite a todos os amigos que estão ligados no Max Esporte e aos colegas do programa de hoje. Olha, o meu destaque vai para alguns belos gols do Campeonato Carioca. Nós tivemos pelo menos 3 golaços, aquelas batidas de fora da área, com a bola entrando no ângulo. Tivemos um do Max, aquele jogador das divisões de base do Flamengo, logo no primeiro campeonato. Depois tivemos o gol desse menino do Fluminense, que marcou um golaço, o nome dele é Igor Julião. Tivemos também um jogador no empate do Vasco da Gama, na terceira rodada, jogador, se não me engano, do Nova Iguaçu, que também fez um golaço. Então, o futebol, ele atrai as pessoas, por isso, pelos belos gols e pelo mais fraco em determinados momentos, vencendo o mais forte. Por isso, o futebol tem tantos apaixonados. Meu destaque é esse, meu querido Carlos Borges. Valeu. E por isso é que você deve estar sentindo a falta. Cadê o Ricardo Mazella para apresentar o Max Esporte? Sabe por quê? O gol foi tão bonito, que ele está gritando gol até agora, então não conseguiu vir apresentar o programa. Está rouquinho o nosso Ricardo Mazella. Um abraço para o nosso Ricardo Mazella e para toda a torcida tricolor, que realmente fez bonito ontem em cima do Flamengo. O Sérgio Américo, meu querido... Anteontem, né? Porque nós estamos na terça-feira. Meu querido Sérgio Américo, e aí? Boa noite para você. Boa noite para você, meu amigo Carlos Borges. Boa noite aos companheiros aqui da TV Max, do Max Esporte. Boa noite também para o Sorato, Estamos ficando experientes, hein, Sorato? Te conheço desde a época do Júnior do Vasco. Fiz muita preliminar no Maracanã com você, vestindo a camisa do Vasco. E depois, em 89, você entrou definitivamente para a história do clube, fazendo aquele gol de cabeça que determinou o título de campeão brasileiro. Bom, o meu destaque, infelizmente, é negativo. Gabigol, jogador que entrou para a história do Flamengo, jogador importante, craque de bola, mas deu uma tremenda pisada na bola fora das 4 linhas. Essa situação em que ele foi flagrado em um cassino clandestino na madrugada de domingo em São Paulo, em meio à aglomeração, mais de 200 pessoas, teve que ir para a delegacia policial, assinou um termo circunstancial, foi liberado, mas, infelizmente, uma bola fora do craque rubro-negro. Aglomerando no momento de pandemia, indo para participar de um jogo de azar proibido pela legislação brasileira,
E a explicação que ele deu, para mim, foi patética. Eu fui jantar com amigos. Em São Paulo, medidas restritivas da pandemia, não havia restaurante aberto na hora que ele falou. Ele saiu e não sabia que ia para um cassino clandestino. Realmente não cola. Meus votos de que o Gabriel tenha mais consciência, mais maturidade e solidariedade. Uma tremenda bola fora, Borges. É um assunto que a gente tem que falar e aproveitar até o Sorato como ex-jogador de futebol, treinador de futebol, pessoa que lida, inclusive, com a juventude, né, no seu trabalho social. A gente vai ter que falar muito desse assunto. Agora, Octávio Bocão, vou dar um pulo na arbitragem, que árbitro a gente dá um pulo porque fala por último sempre, né? Porque o árbitro é quem entra por último no campo, os jogadores é quem entram primeiro. Octávio Bocão, boa noite para você. Boa noite, Carlos Borges, boa noite, meus amigos, meus companheiros, em especial o Sorato, que participa com a gente do programa, todos que nos assistem em casa. O meu destaque, infelizmente, eu acho também negativo, né, como foi do Sérgio Américo em relação ao Gabigol, é a construção do discurso de que o futebol é válvula de escape. O futebol daria um belo exemplo se parasse, porque a ideia de que o futebol não está desconectado com tudo que está acontecendo é simplesmente um absurdo. Não podemos nos esconder do suposto discurso de que o ato de jogar futebol é minimizar o que vem acontecendo. Então eu sou contra. Eu acho que o futebol tem que parar sim. A gente tem que dar exemplo. A situação calamitosa que vive hoje o mundo, não só no Brasil, mas o mundo, e principalmente o Brasil, eu acho que o futebol teria que parar sim. Então esse discurso, essa construção de discurso de que o futebol é válvula de escape, para mim não pega. Tá certo, é outro assunto também para se falar, porque também concordo muito com o Otávio Bocão essa questão de que não é não, e acima de tudo tem que ser jogado no horário que não esteja aberto restaurantes nem bares, porque senão aglomera de qualquer maneira. Muita gente aqui no Recreio assistiu o jogo do Flamengo no bar, porque o jogo do Flamengo foi 6 horas da tarde, Flamengo e Fluminense. É isso. Tem que ser 9 horas da noite, 10, meia-noite, pode ser qualquer horário, menos 6 horas da tarde. Mas o nosso Daniel Pomeroy fala de arbitragem, deve ter apitado muitos jogos do Sorato. O Sorato já me falou no bizu aqui, disse que o Daniel Pomeroy era firme, forte, marcava e não dava culé. Daniel Pomeroy, boa noite para você. Boa noite, Borges, boa noite aos companheiros de Max Esportes. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo Aguinaldo Luiz Sorato, atleta quietinho dentro do campo de jogo. Nunca me deu problema. Isso eu posso afiançar. Mas o problema ainda continua sendo o ato de vídeo. Quando tem, faz lambanças. Quando não tem, cria problemas para a arbitragem. Muitos problemas nos campeonatos estaduais, muitos problemas na Copa do Brasil, muitos problemas na Copa do Nordeste. O VAR ainda continua sendo notícia, Borges. Como diria, VAR ou não VAR? Tem VAR ou não tem VAR? Tá certo, então. Vamos fazer o seguinte, abre aqui meu querido Birajara Abreu, que está sempre produzindo aqui e fazendo essa edição desse programa Max Esporte nessa terça-feira, sempre nossos encontros às terças-feiras, 8 da noite, meia-noite tem Repeteco, você não pode esquecer, e também às 6 da manhã desta quarta-feira. Olha aqui, vamos começar a nossa revista, começando com ele, basquetebol, de Chuá, o nosso Marcos Bigu Mendes, falando do basquete. Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Sport. Estou passando por aqui para mais uma dica do basquete. Na semana passada tivemos partidas importantes pela Champions League das Américas. A equipe do Flamengo bateu o Instituto de Córdoba da Argentina por 78-77 e depois bateu a equipe do Minas Tênis Clube por 96-93. As duas partidas foram jogadas em Belo Horizonte e o Flamengo segue invicto na competição com 3 vitórias e nenhuma derrota. Já pelo Campeonato Brasileiro de Basquetebol Adulto, o Botafogo bateu a equipe do Vila Nova por 87-67
E o Flamengo Blumenau bateu a equipe do Black Stars de Santa Catarina por 76-61. O Botafogo segue na competição com 6 vitórias e 4 derrotas, e o Flamengo Blumenau com 8 vitórias e 2 derrotas. Já pela NBA, na Conferência do Leste, segue a liderança do Philadelphia 76ers, seguido pelo Brooklyn Nets, dos jogadores Kyrie Irving, Kevin Durant e James Harden, seguidos pelo Milwaukee Bucks e também pelo Miami Heat, que fez uma boa corrida nessas últimas partidas. Já na Conferência do Oeste, a surpresa ainda continua com o Utah Jazz, liderando a Conferência do Oeste, seguido pelo Phoenix Suns, porque o Phoenix também é uma surpresa do excelente Chris Paul e Devin Booker, com Lakers e Clippers logo atrás. E a equipe do Denver Nuggets também fez uma boa corrida e já se encontra na 6ª posição. Então essas são as dicas dessa semana. Semana que vem estaremos juntos mais uma vez. Um grande abraço, tchau, tchau. Agora é hora da gente ir para o Games. E vai ter Games, hein? Vai ter transmissão de Games na TV Max. É, meu amigo. E ele vai pintar no pedaço para falar desse esporte que vem aí mexendo com todo mundo, a garotada. Vamos lá, Paulinho Bizarro. Olá, boa noite! Mundo dos esportes pegando fogo. Definidos os 6 finalistas dos playoffs do CBLOL. Flamengo e Vorax conseguiram garantir as primeiras colocações, apesar das péssimas atuações do Flamengo, perdendo 4 consecutivas nas últimas rodadas, e aguardam, a partir do dia 27 de março, as partidas entre Pen Game e Loud. Que clássico, hein? O vencedor desse jogo vai enfrentar a equipe do Flamengo. E Red Kabum, o vencedor do jogo, pega a Vorax. Promessa de jogaços. Destaque da galera para a grande final da 3ª Copa Mercosul da Federação BNT Esporte. Jogaço com narração do Romário Narrador entre as equipes da LPO e da Proeza. Aconteceram 2 jogos, 2-2 no primeiro jogo, foi com direito a virada, gol no finalzinho e defesa de pênalti do Tafarel. É isso mesmo, Tafarel. O segundo jogo foi vencido pela LPO por 3-1 com golaços do Dudu, grande destaque, e do Gustavo, com o Pablo descontando para a Proeza. Grandes atuações, aí foram 50 times, gente, nesse torneio, em equipes do Brasil, Argentina, Chile, Equador, Paraguai, Panamá, Peru e Colômbia. Se você quiser participar também, procura a BNT Esportes, aqui o Instagram deles, tem muito torneio acontecendo por lá. Parabéns à LPO, grande campeã da 3ª Copa Mercosul, e um grande abraço ao Luciano e ao Romário Narrador, foi um evento espetacular. Vamos agora para a dica de gamer, para a galera do Nintendo. Monster Hunter Rise. Vamos a essa caçada que vale a pena. Jogaço que vai ser dia 26/3. Dá uma olhadinha. Don't take this personal. Take this. Let's have some fun. Have a taste of this. Fear my strength! Jogaço mesmo, hein? E ele faz uma ponte para Stories 2 Wings of Ruin, que sai no 2º semestre. Outro jogaço que a gente também vai falar por aqui. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana com muito mais dos esportes e do mundo dos games. Tchau! Tá aí, então, você tendo a revista de esportes que você tem aqui dentro do Max Esporte. Abre novamente para o nosso mosqueteiro, para o Sorato. Eu vou aproveitar o Sorato, que esse assunto já foi levantado pelo Sérgio Américo e pelo Bocão também, indiretamente, que é a questão da parada da pandemia do futebol. Essa questão do jogador, Sorato, o jogador de futebol é uma pessoa pública e precisa ter, logicamente, algumas restrições. Lógico que no seu tempo não tinha as redes sociais. Agora piora. Qualquer coisa que aconteça, aparece logo 1 minuto, aparece em 1 hora, já tem em todas as redes sociais. Como é que você vê o comportamento do jogador? A questão da juventude pode ser uma coisa que pode ajudar o Gabigol por ser jovem, um garoto ainda novo?
O que você acha? Eu acho que assim, acho que ele é jovem ainda e tem muito que aprender ainda. Acho que todos nós, acho que independente da idade, temos muito que aprender. Eu acho que pelo destaque que ele vem tendo nessas últimas temporadas aí, eu acho que é preciso tomar cuidado realmente com o extracampo, com o que faz fora de campo, né? Até porque hoje a exigência do futebol é tão grande que você precisa se cuidar mesmo não tendo nesses momentos, mesmo não estando no momento que a gente está vivendo aí com essa pandemia, com restrição, com isolamento social, né? E realmente foi uma coisa muito chata o que ele fez, né? Eu acho que o jogador, ainda mais do destaque dele, acho que mesmo que ele não queira ser um exemplo, ele passa a ser um exemplo para a garotada, né? Então você vê uma identificação muito grande das crianças com o Gabriel, com o Gabigol, né? E realmente isso foi um erro muito grave que ele cometeu. Então acho que é preciso repensar, é preciso gerenciar melhor essa carreira dele, a gente aí vê porque um atleta, um jogador com o potencial que ele tem e não conseguiu se firmar na Europa, né? Então talvez esse tipo de comportamento dele seja a causa dele não permanecer na Europa. Eu acho que potencial para isso ele tem. Se nós analisarmos aí, voltarmos um pouquinho atrás aí, a gente lembra na época das Olimpíadas, na montagem da seleção olímpica, ele estava à frente do Gabriel Jesus, né? Então, assim, ele perdeu esse espaço, não foi mais convocado, e um jogador com esse potencial, a gente precisa realmente ver o que está acontecendo e essa situação dele ser pego aí nesse cassino clandestino, num momento difícil que a gente está vivendo, também prova que a carreira dele não está sendo bem gerenciada. O Jorge Ramos, o detalhe é o seguinte, ele pediu desculpas, teve lógico, colocaram logo no programa de mais audiência no domingo, botaram o repórter para falar com ele e ele pediu desculpas. Vale as desculpas dele para a torcida e para a galera mirim? Olha, Borges, eu acho que pedir desculpa é reconhecer um erro, então é ter grandeza, faz parte. Agora, quando você justifica, como ele justificou, que ele ia apenas jantar, hoje não está podendo aglomerar em lugar nenhum, nem para jantar, né? Você pode jantar com a sua família. Então, não adianta só ser correto, você tem que parecer correto também, você tem que dar um exemplo. Eu acho que o Sorato, ele, de uma certa forma, ele resumiu muito bem essa questão. Todos nós, né, do tamanho e da grandeza de cada um, é importante transmitir, né, a questão dessa grandeza, daquilo que o respeito ao cidadão, porque, acima de tudo, quando você se mantém hoje nessa situação da pandemia, em casa, respeitando isolamento, fazendo todos os procedimentos que os maiores autoridades de saúde mandam, você está, acima de tudo, respeitando a vida. Isso ele não fez. Agora, se foi um pedido de desculpa do coração, está aceito. Meu querido Otávio Bocão, você acha que foi do coração mesmo ou foi apenas uma justificativa do Gabigol? Engloba uma justificativa, evidentemente, porque, na realidade, vamos supor que nós não tivéssemos na pandemia, não tivéssemos esse vírus, e ele estivesse num cassino clandestino. Teria a mesma a proporção ou não? Ou teria? Na realidade, as redes sociais viraram um tribunal de justiça. E essa pandemia veio para prejudicar ainda mais, né, esse tipo de comportamento. Eu acho que o Gabigol está errado. Mas, evidentemente, até por ser pessoa pública e talvez o maior jogador que nós temos hoje, em termos de resultado, né, que ele é artilheiro do Brasileiro, já foi artilheiro do Carioca, campeão pelo Flamengo, da maior torcida do Brasil. Então, acho que, é claro, referência para as crianças, evidentemente, que ele se comportou de uma maneira errada. Isso acontece, vai acontecer como acontecia na época do Sorato, só que nós não tínhamos a velocidade da informação. Eu acho que o Gabigol está errado. O Sorato, fora jogador, logicamente, ele já
pelo menos após terminar de jogar futebol, o Sorato ficou atrás, né? Fora do campo. Como é que você agiria nessa situação, sendo um supervisor, um coordenador de futebol, um diretor de futebol, hein, Sorato? Borges, eu acho que assim, eu acho que deveria sofrer algum tipo de sanção, sim, porque assim, ele está em São Paulo, onde está vivendo o pior momento da pandemia, com a restrição, né? Não poderia estar na rua, não poderia estar em lugar nenhum, tinha que estar dentro de casa. Eu acho que pelo horário e por tudo que a gente está vivendo, isso aí a gente já está cansado de saber, mas é bom sempre repetir. Mas eu acho que, assim, mesmo que não fosse numa pandemia, ele estava num cassino clandestino. O jogo é proibido no Brasil. Perfeito. Então, assim, é muito grave isso, entendeu? É muito grave. Eu acho que, de alguma forma, ele está expondo. A apresentação foi ontem no Flamengo. Se ele está sintomático e pegou e vai se manifestar daqui a 2, 3 dias a doença. Então, pode estar transmitindo, levando para dentro do clube. Os clubes têm tomado um cuidado tão grande a respeito disso. Tanto isso é uma das causas que o futebol não parou e não vai parar, porque existe um controle muito rigoroso, e ele se expor dessa forma, né? Então, eu acho que deveria ter algum tipo de punição, sim. Uma punição para o Gabigol. Agora, o detalhe é o seguinte: a gente vai falar desse assunto, pandemia e parada de futebol, já no início do segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais de Max Esporte. Vamos falar do futebol, vamos conversar, vamos discutir com o nosso Sorato participando conosco e os nossos mosqueteiros, tá certo? Então, você já sabe, o Rio corre para Max. Voltamos para o terceiro e último bloco do Max Esporte, que você curte sempre nessas terças-feiras. Olha aí, meia-noite tem um repeteco para você. E também às 6 da manhã dessa quarta-feira você pode curtir também o Max Esporte aqui pelos canais 525 e 25 da NET, ou então no www.tvmaxrio.com. Se você não tiver NET, ou em qualquer lugar do mundo você pode acompanhar o programa Max Esporte, sempre em nome de RenTV. Comprar para quê? Alugar é muito melhor. Giante Automecânica, o seu carro em boas mãos. Vamos agora para esse bloco, começando com Botafogo. Foi bem contra o Motoclube, colocou 5-0. Gostei muito desse Matheus Friso, excelente jogador Matheus Friso, no meio-campo do Botafogo. Mas, como eu acabei o bloco número 2, vou para o bloco 3, Jorge Ramos. Quais são as necessidades do Botafogo? Para mim, os laterais, ainda temos uma necessidade de termos laterais. Mas o que precisa o Botafogo para melhorar mais ainda? Olha, o Botafogo está numa equipe em formação. O Marcelo Chamusca está buscando essa melhor formação. Nos últimos jogos não levou gols, e é um fator positivo, né? Ali o seu sistema defensivo está funcionando. Agora, ainda precisa fazer muitas coisas, né? O entrosamento. Nós tivemos essa última partida diante do Bangu, no sábado. Os dois principais jogadores de velocidade ofensivos não foram bem, né? O Varley não foi bem, o Enio pelo lado esquerdo também não foi bem. E o Botafogo se ressentiu. O Matheus, o Friso, que você citou, é um jogador interessante, fez um belo gol naquele voleio, né, do 5-0, mas o Botafogo está em formação, vai oscilar ainda bastante para ganhar corpo e conseguir administrar todos os momentos do futebol, porque o futebol é dinâmico, né? Você está uma hora bem, outra hora a outra equipe cresce, você retrai. Saber como, né, trabalhar nesse momento é o amadurecimento de uma equipe. Agora, o caminho que o Chamusca está traçando me parece ser um caminho correto. Ele está tentando dar harmonia para o time e está ali a 2 pontos do primeiro colocado no campeonato. Depende de uma combinação de resultados, pode ficar na zona de classificação para a fase semifinal.
Eu acho que está bem encaminhado. Agora, tem que dar tempo ao tempo. Aqui no Brasil, a gente acha que o treinador assume e no dia seguinte o time tem que arrebentar. Não é assim. Leva tempo, e bastante tempo. Então, tem que ter calma. Ô, meu querido Octávio Bocão, eu no jogo, inclusive transmitido pela Rede Carioca de Rádio, eu achei a escalação um pouco temerária do Chamusca, porque ele colocou Zé Wellison e o outro jogador, que é o Pedro Castro, no meio de campo. E ele começou muito bem no Motoclube, lógico, a fragilidade do time do Motoclube era outra, mas ele começou com o Luiz Otávio, que é um garoto mais leve, parecido com o Caio Alexandre, que foi vendido. Você acha que ele errou a partir do momento que jogou com esses Zé Wellison e o Pedro Castro? Borges, é muito difícil fazer uma previsibilidade em relação ao que aconteceu na escalação, porque a gente não sabe no dia a dia o que acontece. Evidentemente, ele está treinando isso. Eu acho que houve uma evolução, sim, do Botafogo na troca de passes mais rápidos. O Botafogo não rifou a bola, faltou o passe final, faltou ser mais efetivo, é claro que faltou. Mas o Zé Wellison e o Luiz Otávio se entrosam muito bem. O Pedro Castro, que saiu machucado, é um bom jogador, pode ser que dê caldo nesse time do Botafogo. Quando eu falo de evolução, porque a gente sempre prioriza a construção do jogo coletivo, como o Jorge Ramos citou muito bem. A evolução só se consegue a partir do momento do conjunto. O Sorato sabe muito bem disso também. Como eu falei anteriormente, não há hoje um jogador que se destaque individualmente. Você fala assim, esse jogador vai decidir. Eu acho o jogo coletivo muito mais importante. Pensa-se muito no jogo coletivo. E o Botafogo está em evolução de jogo apoiado. É um time que tem um comprometimento muito maior daqueles sanguessuga, pangarés, que deixaram o Botafogo na segunda divisão, que não queriam nada com o Botafogo. Então eu falo mesmo, são pangarés sanguessugas. Não sei onde é que vocês vão parar, vocês têm bons empresários, né? O que vocês fizeram com o Botafogo no passado é uma brincadeira. Esses jogadores me parecem com comprometimento e, evidentemente, com o dedo do treinador, que tem montou o time do Cuiabá, né? Foi pro Fortaleza, não ganhou nada. Pegou o carro no meio do caminho para trocar pneu. É diferente de você começar do zero. Então, acredito muito no Chamusca e nessa equipe que tem uma entrega maior, um comprometimento maior. E aí, Sorato, o que você acha essa questão do comprometimento no futebol, né, Sorato? Porque colocou muito bem o Octávio Bocão, o elenco que estava lá, o comprometimento não foi tão grande e acabou o Botafogo fazendo uma péssima campanha na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, o que você acha? Eu acho assim também. O que aconteceu na temporada passada foi muito ruim, né? Em termos de atitude dos jogadores, você vê que nada funcionava e isso realmente levou o Botafogo à queda, né? Mais uma queda para a Série B. E eu acho que assim, quando acontece isso, existem alguns jogadores que chegam e de repente é a oportunidade dele na carreira. Muitos não jogaram num time do tamanho do Botafogo, os que ficaram, os que realmente mostraram qualidade e com certeza querem tirar o Botafogo dessa situação, assim, mas acho que, como todo mundo disse, acho que é o mesmo caso do Vasco e do Botafogo, é início de trabalho, a gente vê no Botafogo, acho que uma ideia de jogo um pouquinho mais definida. Do Vasco, acho que vai chegar nesse ponto que o Marcelo começou a assumir o clube há pouco tempo, mas acho que o Botafogo tem mostrado aí algo diferente. Então a gente espera que no decorrer da temporada e com certeza vai existir a evolução, vai existir o melhor entrosamento e a ideia de jogo do Chamusca vai ser melhor executada, né? Agora, você que foi centroavante, só rapidamente, Sorato, o Babi é grandalhão. Normalmente, esse jogador grandalhão, cheio de perna, ele não tem muita mobilidade, mas o Babi tem, né? O Matheus Babi tem mais mobilidade que muitos jogadores cheios de perna, né? Não, com certeza, é um jogador interessante pelo biotipo. Você acha que vai ser aquele jogador lento, paradão, mas ele é um jogador que se movimenta bastante, um jogador realmente que para a Série B vai ser muito, muito útil e vai fazer bastante gols. Ô Sérgio Américo, eu acho que o Botafogo continua precisando de laterais. O Jonathan, que é o lateral que está jogando, ele vai, mas é muito mais de marcação do que de apoio. O Souza nem lateral é jogador de defesa que está improvisado por causa do Guilherme, que não está jogando.
Você acha que quais são as peças que o Botafogo precisa, os setores? Não, concordo com o que vocês falaram, você, Borges, Jorge Ramos, principalmente laterais. Agora, eu gostaria de fazer uma análise daquilo que eu vi no Botafogo e Bangu e projetando o que o Chamusca pretende que, como se sabe, o principal objetivo do Botafogo é voltar para a Série A do Brasileiro disputando a Série B. E o Chamusca tem experiência nisso, porque ele foi técnico de acesso da D para C e da C para B. Então ele é um cara que conhece e está indicando jogadores que estão acostumados, jogadores cascudos, a disputar a Série B. E como disse o Bocão, concordo, o time está demonstrando mais disposição. Agora, a exemplo do que falou o amigo Jorge Ramos, demanda tempo. Porque o que se viu justamente no empate com o Bangu 0-0, e eu alertei muitos amigos meus botafoguenses que chegaram a ficar empolgados quando o Botafogo goleou o Motoclube por 5-0, que o Motoclube, infelizmente, é um time fraquíssimo, muito ruim, não serve como referencial. E o Botafogo está em formação. Pode chegar a um ponto de uma boa disputa da Série B? Pode. O Campeonato Carioca é laboratório. E no laboratório, realmente, os laterais não funcionaram. E, para mim, do meio para frente, o Botafogo ficou sem muita opção. Era toque para lá, toque para cá, finalização ruim, cruzamento, chuveirinho. Eu não vi, na questão tática, uma arrumação do Botafogo na frente, justamente também pela falta de apoio dos laterais. Acho que laterais são duas posições que o Botafogo realmente precisa. Agora, vamos dar tempo ao tempo. Não é momento de desespero. Mas que o Botafogo ainda não está pronto, não está. E o Campeonato Carioca é laboratório, né, Borges? Porque às vezes, Borges, rapidinho, Borges, às vezes o lateral, ele é muito, ele joga muito em função do que o treinador predetermina para ele. Então, às vezes, o cara, ele é, por exemplo, o Jonathan, ele é bom jogador, no Coritiba ele foi um ótimo jogador. Ele é muito mais marcador hoje do que propriamente um atacante, né? Um escape lá pelas extremas. Mas é em função do que o treinador predetermina, porque ele pode fazer essa função, ó. Eu vou atacar mais, eu gosto de atacar mais, vou marcar menos. Então, acho que não há necessidade ainda de se pensar em... Eu acho que é muito mais tático do que propriamente o jogador, a característica do jogador. Botando um foguinho aqui no programa, esses são os sonhos de Botafogo e Vasco. E o script do Campeonato Carioca me parece que está sendo o mesmo. Só que no ano passado o Fluminense levou uma vantagem, ficou com 2 pontos até o final e acabou perdendo essa vantagem no final. Jorge Ramos, o script é o mesmo? O Flamengo escreveu esse script dizendo, ó, vou perder para o Fluminense para eles acharem que estão bem da vida tal, e depois partir para cima. Você acha que vai dar de novo Flamengo e Fluminense na final? Olha, Borges, isso aí que você está falando é papo de torcedor. O torcedor adora fazer isso. Agora, o Flamengo, se a gente analisar, o Flamengo tem o melhor elenco do futebol carioca, do futebol brasileiro, não há dúvida disso. Mas as coisas elas não se repetem. No futebol é difícil se repetir. Pode acontecer, né, de conquistar 2 campeonatos, é o caso do brasileiro com o Flamengo, mas a forma é diferente. Esse campeonato foi, por diversas situações, de elenco, de pandemia, de calendário, tudo, muito diferente. Então, pode ser que esse ano dê até um Fla-Flu lá na final, pode ser, tudo pode acontecer. Eu acho, né, que o Flamengo é super favorito para ganhar o título por causa desse elenco que tem, motivado, né? Agora, tem problemas já financeiros, né? Porque vai ter que... deixou de arrecadar com a pandemia aí milhões e milhões de reais. Então, isso tudo gera uma nova formatação ali, né? Planejamento, tudo isso muda. Agora, hoje aqui, batendo esse papo com vocês, eu acho que o Flamengo é favoritíssimo ao título, ao tricampeonato, né, do Campeonato Carioca, eu acho. Ô Sorato, a questão do Michael, você que foi ex-jogador de futebol, conhece das 4 linhas, o Michael arrebentou no Goiás e não consegue fazer uma partida boa no Flamengo. Porque ele me parece um jogador tipo peladeiro. Você lembra do Jean? Que não sei se foi na mesma época, não, foi mais à frente o Jean, que disse que não sabia bater na bola porque não tinha aprendido na base, né? Não tinha aprendido na base. E o Michael também chegou tarde
logicamente, na base, como aconteceu com o próprio Luan, que está no Corinthians. O que você acha do Michael? O que você acha? E aí, diga aí. Não, com certeza ali a gente vê que faltou um pouco mais de trabalho nas categorias de base, né? Acho que pelo tempo, e acho que isso é uma característica de alguns jogadores que chegam à equipe principal. Mas o Michael é um jogador assim de velocidade. No Goiás, o Goiás era um time reativo, né? E aí time que joga no contra-ataque, né? E aí é o estilo de jogo que favorece a característica do Michael. Quando ele vem para o Flamengo, que precisa de uns jogadores para uma construção de jogo, um trabalho ofensivo mais apoiado, mais de movimentação e sem espaço para usar a velocidade, ele tem muita dificuldade, né? Então a gente tem visto isso. Acho que para alguns jogos ele vai ser interessante, ele está entre os 11, mas hoje eu vejo ele como um reserva e vai ser utilizado em determinados jogos, em determinados momentos só. Agora, o time do Fluminense, Sorato, o que você acha? O que é o ponto alto do Fluminense do Campeonato Brasileiro que pode fazer também nessa temporada no Campeonato Carioca e ainda no Brasileiro desse ano? Eu acho que o Fluminense vem com uma força coletiva muito interessante, né? E com alguns jogadores assim de bastante qualidade que dão essa sustentação. Acho que está mantendo aí boa parte do time, né, do elenco da temporada passada, e a gente vê aí o Fluminense numa crescente e por isso já com esses resultados importantes que conseguiu aí. Eu acho que, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, sofreu bastante, mas aí conseguiu um chute espetacular do Igor Julião. Então, assim, a gente vê uma sustentação maior do time, mesmo sofrendo durante a partida, conseguiu não levar o gol, e isso é importantíssimo, um time que saiba defender bem, principalmente quando pega um time de maior qualidade, e levou bastante sorte, não sei, mas acho que teve o mérito de fazer o gol num chute espetacular do Igor Julião. Mas o Fluminense, eu acho que, pelo que demonstrou na temporada passada, eu acho que segue aí um time bem organizado e bem competitivo. Ô, Sérgio Américo, o que o Flamengo tem que fazer? O Jorge colocou muito bem, vai ter que vender algumas peças para poder repor a questão financeira. O Michael seria uma dessas peças ou você... Quem mais, por exemplo? Eu colocaria aí uns 3 jogadores. Eu quero que você coloque os nomes de 3 jogadores que poderiam ser vendidos para repor esse dinheiro. Olha, Borges, a informação do vice de futebol, Rodrigo Tostes, é que o Flamengo teve uma fuga de recursos devido à pandemia na ordem de 100 milhões de reais. Só para que o torcedor tenha uma ideia, o Flamengo tinha, antes da pandemia, 160 mil sócios torcedores pagando em dia. Esse número caiu para 60 mil. Então, de acordo com o vice de finanças do Flamengo, a reposição ou equilíbrio das finanças do Flamengo devido a essa perda vai depender muito da venda de jogadores. Segundo o Tostes, para comprar vai precisar vender. O Michael, que eu concordo, já disse isso em rede social, com todo respeito à figura humana, mas ele é realmente um peladeiro, ele abaixa a cabeça e não sabe para onde vai. O Goiás se deu bem, né? Porque o Flamengo, segundo o Consta, pagou 35 milhões de reais pelos direitos dele. E agora o Flamengo tem que dar um jeito nessa situação. Recusou recentemente uma proposta do mundo árabe que, segundo a diretoria, não era boa. Então o Michael entra nessa lista. Para mim também o Vitinho poderia entrar. Mas vai depender do critério a ser adotado pela diretoria. O certo é que vai precisar vender jogadores para ajustar as finanças. Eu colocaria à venda o Michael e o Vitinho, pelo menos esses 2 jogadores. O Borges. Fala, Bocão. Não, só para complementar em relação ao Michael, tem que se analisar também, o Sorato também sabe muito bem disso, que o Michael, ele era protagonista no time do Goiás. Quando você vem de um time que você é protagonista e a bola passa no seu pé o tempo todo, você é, entre aspas, indisciplinado taticamente, né? E você vem para um clube que você pega um Jorge Jesus, um time ganhando tudo, e você tem que se impor taticamente, fazer o que o treinador pede, vai ali e volta,
que não era característica dele, o jogador sente a diferença. Então, eu acho que ele é mais um no time do Flamengo, enquanto no Goiás ele era protagonista. Em relação ao Igor Julião, a gente viu um contraste muito grande num final de semana que um está num cassino clandestino e o outro está fazendo um golaço e dando fazendo uma observação em relação ao que vem acontecendo na pandemia, deixando um recado para o pessoal da CBF. O Igor Julião, que já saiu do estádio andando de metrô, e mostra aí a sua consciência política e social, que não é só daquele jogador que vive numa bolha de jogador de futebol. Muito legal a atitude do Igor Julião. O autor desse script é o Borgesito. Você acha que é o mesmo script para o Campeonato Carioca, não? O Bocão? Eu acho que o Flamengo é favorito. O Flamengo é favorito, não, até porque... Sim. É tipo assim, gente, vai começar a brincadeira a partir de sexta-feira, tá bom? É mais ou menos isso. Não sei como é que eles vão se reapresentar. Mas em termos de qualidade técnica, entrosamento, conjunto, que a gente fala da construção de jogo coletivo, vai começar a brincadeira. Toca, anda, sai, gol, cruza, Gabigol, Bruno Henrique. É verdade, é um investimento alto que faz com que o time do Flamengo seja favorito em todas as competições que for disputar. Ô, meu querido Pomeroy, acho que não tem ainda nem Vasco, nem Botafogo, principalmente esse clássico, que vai ser o clássico dessa rodada número 4 do Campeonato Carioca, não tem arbitragem ainda não, né? Ainda não. Está na audiência pública, a comissão de arbitragem para a designação dos árbitros. Agora, eu queria que você falasse do Marcelo de Lima Henrique, que sai do quadro do Rio de Janeiro, é isso? Todo mundo foi pego com o comunicado do Marcelo de Lima Henrique, não faz parte da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Mas está escalado nesse meio de semana para dirigir Mirassol indo pela Copa do Brasil. Um assistente de Santa Catarina e outro de São Paulo. Tá certo, então. Sérgio Américo, para a reta final do programa. É uma pena, Borja, é uma pena. Uma pena que o Marcelo Lima Henrique não fique na arbitragem do Rio de Janeiro. Mas, Sérgio Américo, eu queria saber de você, para a gente começar a terminar o programa Max Esporte, o pessoal do Paduano já está preparado, porque vai ter aí já a preparação da tabela da Série C e tudo isso, né? Do Campeonato Estadual, né? Exatamente. O Campeonato Estadual da Série C começa em maio. O Paduano está obtendo as licenças necessárias para disputar essa competição. E é bom sempre explicar que o futebol do Norte Fluminense ele passou por uma série de problemas. Quem não lembra do antigo Porto Alegre, Itaperuna? Infelizmente, essa equipe não disputa mais qualquer série no Campeonato Carioca, mas o Paduano está procurando preencher essa lacuna. Está sendo feito um trabalho sério, tanto na base como também no profissional. A preparação está acontecendo, tendo aí uma equipe de primeira linha, profissionais gabaritados. Então, o que a gente espera é que o Paduano, que passa a ser aí o representante do Norte Fluminense no Campeonato Carioca nessa Série C, que ele vá subindo os degraus. Dessa vez eu não errei, hein? Subindo os degraus até chegar à elite do futebol carioca, né? Pode rir, não é isso? Então, o que eu quero também nesse momento é mandar um abraço para o meu amigo, que é o gestor do Paduano, que está trabalhando muito, o Márcio Barros, sempre, todas as semanas, ligado aqui no programa da gente. Valeu. Deixa eu mandar um recado para o Sorato, agradecer a sua presença, Sorato, e o seu trabalho, né? Lá no Mato Alto. Mato Alto eu confundi com Campo Grande, não é nada disso. É o trabalho que é feito pelo Sorato lá, em conjunto com o pessoal, em Jacarepaguá, quem sai ali da Taquara indo para a Praça Seca. É isso aí, meu querido Sorato? É isso aí. É a Vila Olímpica do Mato Alto, né? Manuel José Tubino. E é um trabalho que eu comecei há 40 dias ali, eu sou um gestor ali. O espaço é fantástico para atender a população do entorno ali. A gente tem hoje, acho que quase 1.800 pessoas
cadastradas que fazem atividades físicas lá na Vila Olímpica. Lá tem pista de atletismo, piscina para natação, hidroginástica, futsal, vôlei, handball, um trabalho muito legal, já revelando alguns talentos para o handball brasileiro, e um trabalho para PCDs, né, para pessoas com deficientes espetacular. A gente tem uma equipe lá muito boa, e estou iniciando esse trabalho lá. Qualquer hora convidar vocês para conhecer lá o espaço e o trabalho. Valeu então, Sorato, obrigado. Meu querido Jorge Ramos, seu recado final para a gente encerrar. Olha, o meu recado final é agradecer mais uma vez, poder estar aqui junto de vocês, rever o Sorato, muito bom, lembrar daquele golaço, aquela enfiada do Bebeto, né, que você confirmou, e fantástico, isso é muito bom. Mandar um abraço para a Suzy, né, que nos vê lá na Gávea. Olá, Suzy, aquele abraço para você. Ao meu querido Lisboa, que também é outro que prestigia muito o programa, e também ao Armando de Paula, o Wagner, que lá, né, no Recreio dos Bandeirantes também nos acompanha. É isso aí. E a todos vocês, meus amigos, é bom vê-los sempre com muita saúde, podemos conversar, tabelar e seguir em frente, né? Muito legal isso. Tchau. Octávio Bocão, dê o seu recado final aqui no Max Esportes. O meu recado é que as pessoas se conscientizem de que a pandemia ela está aí para, né, infelizmente, a gente termos essa consciência de que temos que ficar em casa ou enfim. Eu queria mandar um beijo para a Kátia, eu queria mandar um beijo para mim, porque é meu aniversário sábado que vem, está todo mundo convidado para lugar nenhum. E eu queria fazer uma pergunta rapidinha para o Sorato. Sorato, qual foi a maior dupla que você fez, o jogador que fez parte com você da sua melhor carreira aí, do seu melhor momento da carreira? Só isso. Um beijo para todos, ó. Otávio Bocão Oficial no Instagram, vai lá. Responde aí, Sorato, rápido. Pô, Bocão, o Bebeto, né? O Bebeto foi antigamente é um jogador espetacular, cara. O Bebeto é fora de série. Obrigado. Valeu, então. Valeu, então. Ficamos aqui no final do programa Max Esportes. Ó, o Ricardo Mazella vai se recuperar. Depois daquele gol do Julião, que delícia! Que delícia! Ele tá gritando que delícia até agora. Até agora, meu amigo. Até agora. Tá terminando o programa, ele tá gritando. Que delícia! Que delícia! Um abraço ao nosso Ricardo Mazella. E você ficou aqui com o Max Esportes, com as notícias de todos os esportes, essa revista espetacular. A gente volta na terça-feira que vem, 8 da noite. Meia-noite tem um repeteco, hein? 6 da manhã, de amanhã, de quarta-feira, mais um repeteco aqui do programa Max Esporte. O Rio corre para Max. Voltamos no segundo bloco aqui do Max Esporte nessa terça-feira, sempre pelos canais 525 e 25 da NET, ou então no www.tvmaxrio.com. Você também pode curtir o Max Esporte, sempre com nossos mosqueteiros. E hoje recebendo Sorato, jogador de futebol, ex-jogador de futebol, que participa, inclusive, de um belo processo de revitalização e também um processo de comunidade também, o nosso querido Sorato participando conosco. Max Esporte, sempre aqui em oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. Jante Automecânica, você já sabe, o seu carro em boas mãos. Vamos então aí para a galera novamente, para a gente participar. Eu queria entrar no assunto imediato, que é a questão que o Bocão colocou. A pandemia tem que parar, o futebol tem que parar, porque o futebol, todo mundo diz, dentro do futebol, que está sendo testado 72 horas antes, 72 horas depois, está com teste, não tem problema nenhum dentro, logicamente, das 4 linhas e no estádio, mas o futebol, ele, logicamente, não está só, o torcedor não está indo ao estádio, mas está indo aos bares, restaurantes para ver os jogos. Você, Jorge Ramos, acha que deveria parar o futebol num todo, não só São Paulo, mas num todo, em função
do aumento de número de casos e mortes no país? Olha, Borges, nós estamos passando por uma situação muito complicada no país com relação à questão da pandemia. O que acontece? Existem campeonatos que há deslocamento para outros estados. Então, você tem, por exemplo, a Copa do Brasil, onde recentemente o Botafogo foi jogar lá no Maranhão, né? Então, o estado do Rio de Janeiro mantém ainda, houve um certo aumento, mas mantém ainda um nível controlado. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai para fora, aumenta muito o risco de uma contaminação. Aí você volta, né? Alguns estados têm aí, Santa Catarina parou seu campeonato por muito tempo, os leitos esgotados. No Rio Grande do Sul, da mesma forma. São Paulo vive um momento assim. Então, acho que é importante, nesse momento, ouvir as autoridades sanitárias. E quando a gente ouve as autoridades sanitárias, a gente percebe que é o momento de fechar, é o momento de dar um tempo para que essa coisa diminua, a vacinação possa avançar, né? E mais gente ser vacinada e a contaminação ser controlada, diminuir a contaminação. Então, no momento, eu acho que isso é muito importante. Então, acho que jogos fora do estado, eles deveriam ser evitados, né? Porque existe essa situação, né, de uns estados estarem mais que o outro. Agora, em determinadas cidades, há um controle maior. Aí talvez nesse controle possa ser feito dessa forma. Ontem, por exemplo, anteontem, no jogo do Flamengo e do Fluminense, eu vi muita gente dentro do campo, né? Tinha um pessoal, são convocados ali, algumas pessoas convidadas, dirigentes das duas equipes. Por que não distribui aquilo no estádio todo? Fica muito concentrado. Eu acho perigoso, eu acho que as autoridades sanitárias devem dar um laudo sobre isso, Borges, é a minha opinião. Porque no início da questão do futebol, tinha poucas pessoas ali assistindo, pessoal da comissão técnica, pessoal da diretoria, mas começou a crescer. Na Libertadores da América também, botaram todo mundo abaixo das cabines, em vez de distribuir todo mundo, os convidados de patrocinadores e dos clubes, em todo o setor do Maracanã. Mas ninguém quer assistir jogo atrás do gol, né? Todo mundo quer assistir jogo, se possível, à beira do gramado, a três fileiras ali do banco de reservas do Maracanã. Então, essa situação realmente. Sérgio Américo, o que você acha aí? Também concordo com o Jorge, acho que tem que parar essa questão de ir e vir de estado para estado. Dentro do estado, nos estaduais, não tem problema, né? Sim, eu estou alinhado com a opinião do Jorge Ramos. Concordo com ele em gênero, número e grau. Aliás, o Lisca doido, técnico do América, que de doido não tem nada, demonstrou até bom senso, há cerca de 2 semanas, ele fez um apelo ao presidente da CBF, Rogério Caboclo, para que o futebol parasse no que diz respeito aos deslocamentos da Copa do Brasil. E vamos analisar, Borges. Tá certo, aqui no Rio de Janeiro ainda está, de certa forma, sob controle a pandemia. Mas você vê o mapa do Brasil inteiro, e aí a gente percebe que a contaminação pelo vírus está aumentando de maneira absurda. E temos pouca vacina. Até agora se vacinou uma parcela mínima da população brasileira. Isso não reflete em um menor número de contaminados. Então, esses deslocamentos, por exemplo, do Rio para Manaus, de São Paulo para o Mato Grosso, esse tipo de deslocamento teria que ser evitado. A gente sabe, muita gente depende do futebol para sobreviver. Não estou dizendo diretamente os jogadores, que têm mais altos salários. Eles têm gordura para queimar, para ficar sem trabalhar um certo tempo. Mas, em outros setores profissionalizantes do futebol, há necessidade de trabalhar. Mas, meu amigo, está morrendo gente que não para mais. Então, acho que, no que tange aos deslocamentos, isso deveria haver aí, por parte da CBF, um cuidado maior e até que isso não acontecesse enquanto os níveis da pandemia se mantiverem nesse patamar tão alto. O Bocão, o detalhe é o seguinte, por exemplo, os governadores do Rio, o governador do Espírito Santo, o governador de Minas Gerais, liberando que o Campeonato Paulista possa ser jogado aqui. Você concorda com isso?
Eu não concordo, não. Há uma unanimidade em São Paulo de todos os clubes, de que o Campeonato Paulista não deva parar, não possa parar, né? Eles não querem que o futebol pare em São Paulo. Uma unanimidade dos clubes que querem o seu sustento, sobreviver. Agora, o futebol não está imune ao que acontece por conta dessa centralidade que acontece no Brasil. O futebol tem que reconhecer que há uma vulnerabilidade, tem que reconhecer a desigualdade e a vulnerabilidade social que nós temos hoje. Então, a gente está afastando, de uma certa forma, o que há de melhor no futebol, que é o entretenimento, é o espetáculo, que todo mundo gosta, senhoras, senhores, idosos, e o futebol tem que dar exemplo, e a gente não está dando exemplo nesse momento. Por que não parar? Eu sei que as pessoas sobrevivem do futebol também, ao trabalho. Por exemplo, o Corinthians, por exemplo, o médico pediu demissão após o surto de Covid que teve no Corinthians. Então ele pediu demissão porque se sentiu constrangido. Então a gente dá o exemplo do Gabigol, como forma errônea, né, da sua parte, de que ele pode contaminar jogadores do Flamengo, como foi dito pelo Sorato. Então o Gabigol errou na maneira do comportamental, né, do seu jeito comportamental. Então acho que é errado. O futebol teria que parar por conta dessa desigualdade, essa vulnerabilidade social que nós temos. É a minha opinião. Ô Sorato, você que, logicamente, tentou um cargo público, seria de vereador, como é que você vê essa situação uma possibilidade de que fosse uma liberação de estados para que recebesse jogos de outros estados? Você acha que é o momento disso? Eu também não concordo com isso, não. Eu acho que a gente tem que, cada estado, cada federação resolver o seu problema, entendeu? O futebol, assim, ele não é uma bolha, não é uma bolha, mas existe um controle mais rigoroso que na população em geral não existe. Então, assim, todos os testes são feitos a cada 72 horas e esse controle que eu acho que está sendo o que está mantendo a decisão de não parar o futebol. A gente sabe que existe aglomeração em bares, restaurantes para assistir o jogo. Eu acho que uma das medidas seria o futebol ser no horário que os estabelecimentos estivessem fechados. Acho que isso já evitaria a aglomeração, entendeu? A gente tem visto aí, mesmo com todas essas restrições, algumas festas clandestinas, então, enfim, a gente sabe que isso não vai acabar, mas acho que reduziria muito se o horário dos jogos fosse após o horário de fechamento de bares e restaurantes, tá? Que evitaria muito essa aglomeração e eu acho que teria um controle maior. Mas o futebol, assim, os atletas, todos que estão envolvidos diretamente no jogo, eu acho que existe um controle muito rigoroso e é isso que está sendo dando base para que não pare o futebol, né? Voltando para outro assunto, saindo desse assunto da pandemia, eu queria saber do Jorge, que levantou, inclusive, esse assunto para ser discutido aqui no Max Esporte, a questão do Vasco e a sua diretoria. Você não concorda com tudo que a diretoria fez agora nesse início, meu querido Jorge Ramos? Borges, eu não concordo. Eu acho que a situação está complicada, né? Mas não é dessa forma. Eu acho que poderia haver um trabalho até incentivo de demissão voluntária, era um primeiro passo, talvez, e avaliação, quanto tempo, como é que poderia ser feito isso, porque você dá uma tacada dessa, de demitir mais de 180 pessoas, né? Uma situação complicada. E, certamente, muitos ali já estavam passando necessidade, porque a situação financeira do Vasco, a gente sabe que não é das melhores, mas, ao mesmo tempo, o Vasco contrata jogadores, demite 180. Então, eu acho que a forma como foi feita, ruim, contestável e, até certo ponto, desumana, com todos esses trabalhadores. Eu acho que poderia ser uma coisa feita gradativamente, não do impacto tão grande.
talvez assim, com essas etapas que eu falei, quem quer sair, né? Um incentivo até para sair, porque a questão financeira é muito grave. Então, às vezes, alguns poderiam até aceitar um dinheiro e voluntariamente sair. Isso não foi feito. Agora, essa é a minha opinião, não sei o que vocês acham dessa situação. Sorato, que teve no Vasco da Gama, acho que é uma questão humanitária até. A forma que foi feita é que eu não concordo. Ô, Sorato, você que viveu 88, 89, aquele título de 89, o que aconteceu com o Vasco? Você que viveu o Vasco da Gama, o que aconteceu com o Vasco para ter essas 4 quedas para a Série B do Campeonato Brasileiro e uma questão interna, política, torcida? O que você acha? Borges, eu acho que isso aí é causa de várias administrações ruins, entendeu? Acho que isso é o reflexo do que vem acontecendo ao longo desses anos nessas administrações, entendeu? Quando a gente pensa que vai entrar alguém que vai mudar, fazer algo diferente, faz mais do mesmo, entendeu? Então, acho que é isso, essa gestão que entrou agora, já entrou com esse problema todo nas eleições, prometeu aí já entrar com um aporte financeiro que não aconteceu, e aí vem essa bomba aí de demissão de 186 funcionários no momento que a gente está vivendo. A gente sabe que o clube passa por um momento difícil, mas eu acho que existem outras maneiras de você tentar resolver isso. Eu concordo com o que o Jorge falou. Então, é triste você ver um clube com a torcida que tem, com a história que tem, passar por esse momento, a torcida amargar aí o 4º rebaixamento. Você vê que as coisas não mudam, né? Então, assim, eu estou muito preocupado com as coisas que eu estou vendo no Vasco, como estão sendo conduzidas as coisas no Vasco, e a gente, eu acho que é o prenúncio de um ano bastante complicado. E aí, o Bocão, você concorda que o Sorato acha que vai ser um ano complicado para o Vasco da Gama, não? Porque o Vasco está na fase de remontagem, né? Primeiro você dá um passo atrás, mais uma vez, por ter descido, né, para a Série B, mas o Vasco é gigante. Eu acredito muito no trabalho do Marcelo Cabo. O Marcelo Cabo é meu amigo, fez ótimos trabalhos, conhece a Série B, foi campeão pelo Atlético Goianiense na Série B. Eu acho que ele, nessa fase de reconstrução do Vasco, eu acho que o Vasco acertou em contratá-lo. E é claro, o futebol hoje é muito nivelado por baixo, né? Nós não temos uma safra tão boa de grandes jogadores. Inclusive, eu discuto muito nessas redes sociais com alguns amigos de WhatsApp que nós não vamos ter mais o Neymar. Esquece, a gente reclama tanto da vida extracampo do Neymar que nós não vamos ver mais um jogador com tanta criatividade, improviso, inteligência, agudo, vertical como o Neymar. Então, a ideia hoje é tentar você construir um jogo coletivo, né? Porque não se tem mais jogadores que se destacam individualmente, né? Falando-se de individualismo, de dribles, porque prioriza-se muito, o Sorato sabe muito bem disso, prioriza-se muito hoje jogadores multifuncionais. Então você chega na base, o jogador ele é habilidoso, ele é podado para ser um jogador competitivo, de entrega e usufruir um pouquinho da sua qualidade técnica. Eu acho que o Vasco vai sair dessa, eu acho que faz parte do processo, o futebol está muito nivelado por baixo. Então acho que não tem mais aquela disparidade de um time, só tem 2 times do Brasil com alto investimento hoje, que é Flamengo e Palmeiras. Sérgio Américo, o detalhe é o seguinte: você que conviveu dentro de clube, treinamento, mudanças de elenco, essa limpeza geral que aconteceu no Vasco é benéfica para o time em si ou não? Olha, Borges, sempre afeta o jogador de futebol quando há um clima de instabilidade administrativa e financeira. Sorato foi jogador e sabe disso. Agora, analisando a situação atual do Vasco, essa dívida atual de 720 milhões de reais, ela não aconteceu agora. Isso já é uma herança maligna de várias administrações totalmente equivocadas na gestão político-financeira do clube. Com Roberto Dinamite presidente, Alexandre Campelo, com Eurico Miranda na última gestão, antes do falecimento desse dirigente. Então, essa dívida do Vasco, ela já vai rolando de administração para administração ao longo dos anos. E a bomba agora estourou na mão do presidente Jorge Salgado. Eu sei que é muito questionável a atitude dele,
de cortar a própria carne, demitindo 186 funcionários. Segundo ele, haverá aí um corte de 40 milhões de reais na folha de pagamento e não havia outra alternativa. O Vasco, não é defendendo a diretoria, mas notícias que já foram divulgadas e são verdadeiras. O Vasco pagou os 3 meses de salários em atraso para os que foram demitidos e contratou uma firma aí de recursos humanos para ajudar esses funcionários que foram demitidos na recolocação no mercado de trabalho, que está muito complicada na pandemia. Agora, a gente de fora, às vezes, é muito fácil falar que está errado, que não pode demitir. Claro que essa sangria, a gente não pode bater palma. Mas, às vezes, para quem está convivendo com esse momento dramático do Vasco, de dívida, às vezes torna-se um último recurso que acaba sendo posto em prática, né, Borges? É isso aí. Agora, o Vasco tem um compromisso difícil, né? Que é a Caldense, jogo em Poços de Caldas, que todo mundo conhece aqui, maravilhoso lugar, mas que o Vasco precisa, igual o Botafogo, conseguiu vencer o Motoclube 5-0 na Copa do Brasil, para passar de fase e ganhar de Dinho. Ô Sorato, o que você espera desse jogo? Já tivemos a vitória da Caldense no Campeonato Mineiro sobre o Cruzeiro e sobre o América Mineiro. O que você espera desse jogo? Porque, acima de tudo, vale din-din para resolver alguns problemas internos dos jogadores, né? Não, com certeza. É um jogo complicado, um jogo difícil, né? A gente sabe o trabalho que é feito lá na Caldense, um campo pouco acanhado, o Vasco vai ter essa dificuldade e vai ter que jogar aquilo que não jogou até agora, nesse início de temporada, né? Jogar mais, a gente viu aí, o Vasco jogou 3 jogos aí, e não jogou bem. Ontem, o último contra o Nova Iguaçu foi um pouco melhor, principalmente o primeiro tempo, mas eu vejo que vai ser uma dificuldade muito grande, mas a gente espera que, com o trabalho do Marcelo Cabo avançando, o Vasco consiga aí uma melhora que consiga passar dessa primeira fase. Agora, quais são os setores, você como jogador e conhecedor do futebol, quais são os setores que o Vasco precisa, Sorato, para melhorar esse nível técnico do time? Todos. Pois é. Todos? É verdade. Talvez o que sofra menos é o ataque, muito por causa da presença do Cano, né? Mas o Vasco é um time que tem sofrido muitos gols, né? Já começou dessa forma esse ano, essa temporada também. E eu acho que a construção da jogada precisa melhorar. A partir do momento que você tem um grande finalizador, um goleador, é preciso que essa construção de jogada seja melhor e a bola chegue mais vezes ou com mais qualidade para esse atleta. Ô, Bocão, você falou em todos os setores? Tudo? Não, eu vou nessa vibe do Sorato aí, exatamente. O ataque é um ataque forte, um ataque com qualidade, mas precisa ter alguém que deixe o jogador pifado, né? Esse era o Benítez. Não sei se o Vasco vai continuar com o Benítez, não sei como está a situação do Benítez. Então, acho que o Vasco necessita, sim, de um jogador que... Aliás, um só não. Precisa de um jogador que crie também, que... não, porque a gente fala sempre de um jogador que deixa o jogador na cara do gol. Mas tem que ter um suporte também. Um só não adianta nada. Senão esse jogador fica sobrecarregado. A minha ideia é que o Vasco tenha uma defesa sólida, consistente. Só lembrando também de que o Vasco jogou nesses primeiros 2 jogos com um time de garotada, de garotos, e é claro com um pouquinho de mescla. Então acho que esse jogo contra o Nova Iguaçu já deu uma sustentação maior com os jogadores de qualidade melhor do que a garotada. Valeu, então. Só um detalhe, Borges. Fala, Sérgio Mário. Diga lá. Não, só um detalhe. O Benítez, ele tem contrato com o Vasco até junho, de empréstimo. Que o passe, ou melhor, os direitos pertencem ao Clube Atlético Independiente de Buenos Aires. Mas Obrigado. Ele pode ir para o São Paulo, está em negociação para o São Paulo. Tá certo, então, Sérgio Américo. Vamos fazer o seguinte, já a gente volta, você sabe, aqui no Max Esporte, porque o Rio corre para Max.